Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Direito e Laços. Para quem ainda não me acompanha, meu nome é Karine Lucena, sou advogada e professora especialista nas áreas do direito das famílias e das sucessões. O intuito do canal é orientar pessoas que não tenham conhecimento sobre os seus direitos e, em conjunto, ajudar advogados a atuar no direito das famílias e das sucessões. Hoje vamos desmistificar um tema super importante e que gera muitas dúvidas, tanto para quem vive a situação quanto para quem atua no direito, que são os alimentos gravídicos. Se você está grávida, ou conhece alguém que está, ou mesmo é um profissional do direito buscando orientações práticas para atuar nessa área, este é o vídeo para você. Você já ouviu falar nesse tipo de prestação alimentícia? Sabe o que são? Para que servem e como solicitá-los? E você, colega advogado, sabe quais são os fundamentos legais e os detalhes para uma petição bem-sucedida? Se a resposta é não, ou se você tem dúvidas, fique comigo que vou te ajudar a descomplicar esse assunto de forma leve, acolhedora, humanizada e, claro, muito instrutiva com base legal. Vamos descomplicar os alimentos gravídicos abordando 5 pontos. 1. Quem tem direito? 2. Para que servem? 3. Quem deve pagar? 4. Provas. E 5. O que acontece depois que o bebê nasce? Para começar, vamos entender o básico. O que são, afinal, os alimentos gravídicos? De forma bem simples, eles são uma prestação alimentícia destinada à mulher grávida para cobrir as despesas relacionadas à gestação desde a concepção até o parto. Esse direito está previsto na Lei 11.804 de 2008, que dispõe especificamente sobre os alimentos gravídicos. Então vamos ao primeiro ponto. Quem tem direito? O artigo 1º da lei determina que esta lei disciplina o direito de alimentos da mulher gestante e a forma como será exercido. Vamos direto para o ponto 2. Para que servem esses alimentos? O artigo 2º dispõe que os alimentos de que trata essa lei compreenderão os valores suficientes para cobrir as despesas adicionais do período de gravidez e que sejam dela decorrentes, da concepção ao parto, inclusive as referentes à alimentação especial, assistência médica, psicológica, exames complementares, internações, parto, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis a juízo do médico, além de outras que o juiz considere pertinentes. Pensem nesses alimentos como um suporte financeiro essencial para garantir que a gravidez transcorra com toda a segurança e dignidade que o bebê e a mãe merecem. E apenas para conhecimento, apesar de o artigo 1º deixar claro que o direito a esses alimentos é da mulher gestante, há discussão doutrinária e jurisprudencial sobre quem é efetivamente o titular do direito aos alimentos gravídicos, mas não há relevância na discussão, uma vez que precisamos pensar que, na realidade, esse direito visa proteger a vida e a saúde do nascituro, ou seja, do bebê que ainda está no ventre. Voltando ao artigo 2º, vimos que a lista é bastante abrangente, né? Mas visa garantir o bem-estar integral da gestante e do bebê. Então, ele detalha as despesas médicas, que são consultas de pré-natal, exames, ultrassons, despesas farmacêuticas, remédios, vitaminas e suplementos prescritos. Despesas hospitalares são os custos do parto, seja natural ou cesariana. Alimentação especial, se a gestante precisa de uma dieta específica. O vestuário, roupas adequadas para a gestante. Despesas psicológicas seria o acompanhamento terapêutico, se necessário. E outras despesas essenciais, tudo o que for comprovadamente necessário para a manutenção da gestante e do nascituro, como transporte para consultas, por exemplo. É importante lembrar que o valor será fixado levando em conta a necessidade da gestante e a possibilidade financeira do suposto pai. Então, aqui entra o famoso binômio, né? Necessidade e possibilidade, podendo também se falar no trinômio, que inclui a proporcionalidade. Assim, o juiz irá analisar o quanto a gestante precisa para cobrir essas despesas e o quanto o suposto pai tem condições de pagar, buscando um equilíbrio justo
para que a gravidez seja saudável, sem onerar excessivamente o réu. Agora, para os advogados, a demonstração clara das necessidades da gestante e, se possível, a comprovação da capacidade financeira do réu são fundamentais para fixar um valor adequado. E agora, vamos ao ponto 3. Quem deve pagar? O suposto pai do bebê, é claro. E aqui a palavra suposto é muito importante. Não é necessário ter a certeza absoluta da paternidade logo de cara, pois o exame de DNA só pode ser feito após o nascimento. O que a lei exige é a existência de indícios de paternidade. E isso nos leva ao ponto 4. Quais são as provas? O artigo 6º da Lei 11.804 determina que, convencido da existência de indícios de paternidade, o juiz fixará alimentos gravídicos que perdurarão até o nascimento da criança, sopesando as necessidades da parte autora e as possibilidades da parte ré. Assim, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não é necessária prova da paternidade, é claro, né? O STJ e os tribunais têm reiteradamente afirmado que a exigência de prova pré-constituída da paternidade seria um obstáculo intransponível, inviabilizando o próprio instituto, já que o exame de DNA só é possível após o nascimento. Indícios podem ser fotos juntos, mensagens de texto de WhatsApp que comprovem o relacionamento ou até mesmo o fato de terem convivido como casal. O importante é que haja elementos que convençam o juiz sobre a probabilidade da paternidade. Para os colegas advogados, a robustez desses indícios na petição é crucial para a concessão da medida liminar. Para solicitar os alimentos gravídicos, o caminho é sempre através da justiça. E é para isso que você vai precisar de um advogado ou advogada especializada na área do direito das famílias. O processo funciona assim. Procure um advogado, ele será seu guia e representante legal. Reúna as provas, junte todos os indícios de paternidade, mensagens, fotos, testemunhas, prints de rede social e etc. E junte também os comprovantes das suas despesas relacionadas à gravidez, receitas médicas, notas fiscais, exames, enfim. E já para os colegas advogados, a petição inicial deve ser robusta. Além da qualificação das partes, dos fatos e do direito, é crucial narrar detalhadamente os indícios de paternidade. Quanto mais provas, melhor. Precisa discriminar as despesas da gestante e anexar os comprovantes. Requerer a fixação dos alimentos gravídicos em caráter liminar, que é o pedido de antecipação de tutela, que deverá ser fundamentado no artigo 300 do CPC, demonstrando a probabilidade do direito, que são os indícios de paternidade, e o perigo de risco ao resultado útil do processo, juntando todas as comprovações de despesas e todo o arcabouço de documentos que eu já te falei. Então, colega advogado, se o juiz não se convencer de plano para conceder a liminar, ele poderá designar uma audiência de justificação prévia, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 300 do CPC. Essa audiência serve para que a gestante apresente mais provas e mais esclarecimentos, inclusive testemunhas, para tentar convencer o juízo da necessidade da concessão dessa liminar antes mesmo da contestação do réu. É uma oportunidade valiosa para reformar os indícios e a urgência. Agora vamos ao ponto 5. O que acontece depois que o bebê nasce? A lei é clara e muito inteligente nesse ponto. Com o nascimento do bebê, os alimentos gravídicos são automaticamente convertidos em pensão alimentícia para a criança. Isso está previsto no parágrafo único do artigo 6º da lei, que dispõe que, após o nascimento com vida, os alimentos gravídicos ficam convertidos em pensão alimentícia em favor do menor até que uma das partes solicite a sua revisão. Isso significa que o valor que era pago para a gestante passa a ser destinado ao sustento do recém-nascido, sem a necessidade de uma nova ação judicial. É automático. Claro, se houver a necessidade de ajustar o valor da pensão após o nascimento, seja por mudança nas necessidades do bebê ou nas possibilidades do pai, uma nova ação revisional pode ser proposta. Mas a continuidade do suporte financeiro é garantida. Agora, tanto para advogados quanto para gestante,
é vital saber que os alimentos são irrepetíveis. Isso significa que mesmo após o nascimento, um exame de DNA comprove que o réu não é pai biológico, ele não poderá cobrar de volta os valores que pagou a gestante a título de alimentos gravídicos. Essa irrepetibilidade visa garantir à gestante e ao bebê que as despesas essenciais da gravidez sejam cobertas sem o risco de ter que devolver o dinheiro depois. No entanto, há a possibilidade de o suposto pai que pagou indevidamente reaver o dinheiro gasto ajuizando uma ação de indenização por danos materiais e morais contra a gestante que agiu de má fé. Mas atenção, a prova tem que ser muito robusta. Afinal, não é tão simples demonstrar a má fé, né? Ela não é presumida. Outra saída também é a possibilidade de o suposto pai ingressar com uma ação regressiva contra o pai biológico para reaver esses valores que foram pagos. Os alimentos gravídicos são mais do que uma obrigação legal. São um reconhecimento da importância da vida que está sendo gerada e da vulnerabilidade da gestante. Eles garantem que o bebê tenha um desenvolvimento saudável desde o útero e que a mãe possa focar na sua saúde e no seu filho sem o peso de preocupações financeiras excessivas. Espero que esse vídeo tenha esclarecido suas dúvidas sobre os alimentos gravídicos, tanto para quem busca esse direito, quanto para os colegas advogados que atuam na área. Lembrem-se, a informação é poder e conhecer seus direitos é o primeiro passo para exercê-los. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém que precisa dessa informação, não hesite em buscar ajuda profissional. Um advogado especializado fará toda a diferença para garantir que seus direitos e os do seu bebê sejam respeitados. E para os colegas advogados, aprofundar-se nessa lei é fundamental para uma atuação de excelência. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, compartilhe com quem precisa e se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos sobre o direito das famílias e sucessões. Sua participação é muito importante para mim. Deixe aqui nos comentários suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!